Durante mais um dia cansativo de trabalho, um homem observou uma menina junto de uma figura suspeita. A menina agia estranhamente, então, o trabalhador, suspeitando de que algo estivesse errado, decidiu segui-los. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma tarde, durante uma viagem de ônibus lotado, Eric notou algo alarmante. Uma jovem garota fazendo um sutil sinal de socorro. Ele sabia que aquela observação desencadearia uma série de eventos que mudariam vidas para sempre. Naquela tarde agitada, Eric estava a caminho do trabalho, preparando-se mentalmente para mais um longo turno no restaurante. Usava seus fones de ouvido, tentando encontrar um momento de descanso em meio à rotina turbulenta. No entanto, algo incomum chamou sua atenção. Um homem alto, sentado a várias fileiras de distância, vestia roupas extravagantes que contrastavam fortemente com as dos outros passageiros. Ao seu lado estava uma jovem que se parecia muito com ele. Era evidente que eram parentes, provavelmente pai e filha. No entanto, a expressão da garota era desoladora. Ela permanecia próxima ao pai, mas seu olhar era de profunda melancolia. Eric percebeu que algo estava errado. O homem parecia inquieto, seus olhos estavam estreitos e sua boca se contraía, como se ele estivesse sob o efeito de drogas. Embora suas roupas fossem chamativas, seu comportamento era tenso, e ele constantemente olhava ao redor, como se estivesse procurando alguém. A garota, por sua vez, parecia apática, com o olhar fixo no chão, sem se envolver com ninguém. Quando o ponto de ônibus de Eric se aproximava, a menina de repente encontrou o olhar dele. Seus olhos estavam cheios de agonia, como se implorasse silenciosamente por ajuda. Quando o pai desviou momentaneamente o olhar para a janela, a garota fez um gesto surpreendente. Tocou o pescoço e o apertou levemente. Eric sentiu o coração disparar ao perceber a gravidade daquele gesto. Hesitante, Eric quase desembarcou em sua parada, mas, no último momento, decidiu seguir o homem e a garota para garantir que ela estivesse bem. Ele os seguiu até um restaurante, observando a angústia da menina aumentar. Ainda inseguro sobre o que fazer, Eric decidiu continuar de olho neles e buscar conselhos de seus colegas assim que chegasse ao trabalho. Menos de 30 minutos depois, para sua surpresa, o mesmo homem e sua filha entraram no restaurante onde Eric trabalhava. Seus olhos se arregalaram em choque ao notar que a roupa da garota havia sido trocada por um conjunto ainda mais luxuoso, sugerindo que o homem a havia levado para uma sessão de compras. Eric achou estranho que um homem e uma garota tão bem vestidos tivessem chegado de ônibus, especialmente ao seguirem para um restaurante de luxo. Algo parecia fora do normal. Ele os observou atentamente enquanto se aproximava da mesa deles. O homem, sem esforço, pediu uma seleção de pratos caros do menu, e Eric notou que ele pagou com notas novas. Apesar da refeição luxuosa, nem o homem, nem a garota demonstraram qualquer apetite. O homem olhava frequentemente pela janela, seu olhar inquieto, como se estivesse procurando alguém. Em contraste, a menina permanecia silenciosa e desanimada, apenas brincando com os utensílios. Eric se aproximou da mesa com as bebidas, seus olhos pousando rapidamente na menina. Ela estava sentada de maneira tensa, os ombros caídos, brincando distraidamente com os talheres. O homem ao lado dela, presumivelmente o pai, estava perdido em pensamentos, olhando para fora da janela, o rosto demonstrando uma inquietação constante. Quando Eric se aproximou, a garota levantou o olhar. Seus olhos encontraram os dele, e naquele breve momento, ele sentiu uma pontada de angústia percorrer seu corpo. Havia algo indescritível naquele olhar, um pedido mudo, uma súplica que ele não conseguia ignorar. Eric colocou os copos sobre a mesa com um pequeno sorriso, tentando aliviar a tensão. O homem nem sequer olhou para ele. Aproveitando que o homem estava distraído, a menina fez um gesto rápido. Levou a mão ao pescoço e apertou levemente, exatamente como havia feito no ônibus. O estômago de Eric deu um nó. O que está acontecendo aqui? Ele pensou. O gesto dela era um pedido de socorro, disso ele estava certo. Mas o que fazer? Ele sabia que precisava de ajuda. Sem dizer nada, Eric se afastou da mesa e caminhou rapidamente até a cozinha, onde encontrou seu colega, Marco, empilhando pratos. Marco, preciso falar com você agora, disse Eric, a voz baixa e urgente. Marco ergueu a cabeça, notando o nervosismo no rosto de Eric. O que foi?
Tá tudo bem. Não sei, respondeu Eric, respirando fundo. Aquela garota. Eu vi ela no ônibus mais cedo. Ela fez um gesto, tipo um sinal de socorro, sabe? Ela fez de novo agora, tocando o pescoço. E o cara com ela. Algo não tá certo. Marco franziu a testa, levando a sério as palavras do amigo. Você acha que ela tá em perigo? Eu não sei, mas não posso ignorar isso. Ela parece assustada. Acho que a gente deveria fazer alguma coisa. Vamos falar com o gerente. Sem hesitar, os dois se dirigiram ao escritório do gerente. Carlos, o gerente, era conhecido por sua rigidez e preocupação com a reputação do restaurante, e normalmente não era fácil de convencer. Chefe, precisamos falar com você. É urgente, disse Marco, batendo suavemente na porta do escritório. Carlos olhou para eles por cima de seus óculos, com um olhar cansado. O que é agora? Estamos cheios de clientes lá fora. É sobre uma situação na mesa 6, começou Eric, hesitante. Tem uma garota que eu acho que pode estar em perigo. Eu a vi no ônibus mais cedo, e ela fez um gesto de socorro, tipo assim. Ele imitou o movimento que a garota havia feito, levando a mão ao pescoço. Carlos suspirou, visivelmente cético. Você tem certeza disso? Pode ser só uma coincidência. Eu sei como parece, chefe, disse Eric, tentando manter a calma. Mas ela fez o gesto 2 vezes. Uma no ônibus, e outra agora. Eu não posso ignorar isso. Carlos olhou fixamente para Eric, e então desviou o olhar para Marco, que concordou com um aceno de cabeça. Após alguns segundos de silêncio tenso, Carlos finalmente se levantou de sua cadeira. Ok, vamos ver o que está acontecendo, disse ele com uma expressão severa. Mas vou te dizer uma coisa, Eric, se isso for só uma confusão, eu não vou gostar. Os 3 saíram do escritório, e Carlos caminhou em direção à janela que tinha uma visão da mesa 6. Lá estava o homem, ainda olhando pela janela, e a menina, imóvel e cabisbaixa. Carlos franziu a testa enquanto os observava, seus olhos estreitando-se ao captar o comportamento incomum. Ele murmurou. Algo realmente parece fora do lugar. Eric prendeu a respiração, esperando que o gerente percebesse o mesmo que ele havia notado desde o início. Carlos ficou parado por alguns segundos, observando a mesa 6, seus olhos apertados e a testa franzida. Eric, ao lado dele, sentia a tensão crescente no ar, esperando por alguma reação significativa. O gerente suspirou e balançou a cabeça, afastando-se da janela com um semblante decidido. Olha, Eric, começou Carlos, olhando diretamente nos olhos do garçom, eu entendo que você está preocupado, mas não podemos criar uma cena por algo que pode nem ser real. Eric se aproximou, mantendo a voz baixa, mas insistente. Chefe, eu vi essa garota fazer aquele gesto 2 vezes. Não parece certo. Ela está assustada, e esse cara. Tem algo de errado com ele. Podemos pelo menos verificar mais de perto? Carlos cruzou os braços, sua expressão dura. Eu sei que você acha que está ajudando, mas olhe para eles. Disse, apontando para a mesa. Eles pediram uma refeição cara, estão vestidos como se fossem de algum lugar importante. Você quer que eu vá lá e acuse um cliente, que pode ser influente, com base em suposições? Eric sentiu seu estômago afundar, mas ele tentou argumentar. Não estou dizendo que temos que acusar ninguém, só verificar. Conversar com ela, ver se ela está bem. O gerente sacudiu a cabeça mais uma vez, agora com mais firmeza. Não, Eric. Isso pode ser um grande mal-entendido, e o restaurante não pode se dar ao luxo de alienar um cliente importante por causa de um alarme falso. A última coisa que precisamos é de má publicidade ou envolvimento das autoridades por um erro. Entende? Eric hesitou, sentindo o peso da ordem. Entendo. Ele disse, quase com um nó na garganta. Ele sabia que estava sendo instruído a ignorar algo que parecia seriamente errado, mas o olhar firme de Carlos deixava claro que o assunto estava encerrado. Bom. Carlos disse, voltando à sua postura habitual de gerente. Agora, volte ao trabalho. Mantenha tudo tranquilo, e se houver algo mais, avise discretamente. Mas sem levantar suspeitas. Entendido? Entendido.
respondeu Eric, embora suas palavras estivessem carregadas de frustração. Enquanto voltava ao salão, Eric não conseguia tirar os olhos da garota. A cada passo, sentia o peso de sua decisão de obedecer ao gerente. Ele sabia que algo estava errado, isso era visível nos gestos da menina, na maneira como ela olhava para ele quase como se implorasse. De volta à mesa, o homem sorria, tentando parecer descontraído, e soltava piadinhas estranhas, aparentemente tentando envolver a menina na conversa. Mas ela estava imóvel, como uma estátua, com o olhar perdido no prato, não respondendo às tentativas forçadas do homem de animá-la. Eric tentou ignorar, mas sua preocupação apenas crescia. Ele não conseguia parar de olhar para a garota, que agora, claramente, evitava olhar para o homem. Ela brincava com a comida, empurrando-a de um lado para o outro, mas sem tocar de fato em nada. Quando o homem olhou pela janela novamente, a menina fez um gesto urgente e alarmante. Passou o dedo pela garganta, sinalizando o perigo. Eric não podia mais ignorar a situação. Sabendo que o gerente não o apoiaria, ele discretamente deixou o restaurante para contatar a polícia. Detalhou a gravidade da situação e forneceu a localização do restaurante. Quando terminou a ligação, Eric foi confrontado por uma visão perturbadora. O homem e a menina estavam saindo do restaurante, e o gerente os despedia com um sorriso, provavelmente influenciado pela generosa gorjeta deixada pelo homem. Sentindo-se impotente, mas compelido a agir, Eric memorizou rapidamente a placa do táxi em que o homem e a menina entraram e partiram. 10 minutos depois, a polícia chegou. O gerente, furioso, tentou convencer os oficiais de que tudo estava bem, insistindo que as preocupações eram exageradas e que se tratava de uma interação normal entre pai e filha. No entanto, outros funcionários corroboraram as observações de Eric, compartilhando suas impressões sobre o comportamento suspeito do homem e a evidente angústia da menina. Esses relatos incentivaram os policiais a investigarem o caso mais a fundo. Eles anotaram a descrição do homem e a placa do táxi fornecida por Eric, garantindo que iriam examinar a situação minuciosamente. No entanto, assim que a polícia saiu, o gerente repreendeu duramente Eric, ameaçando demiti-lo caso ele tomasse decisões semelhantes no futuro. Ele reiterou a importância de evitar drama no restaurante e exigiu que Eric seguisse suas ordens. Embora tenha suportado a reprimenda em silêncio, Eric estava seguro de que havia agido corretamente. Sua intuição lhe dizia que algo estava errado, e ele mantinha a esperança de que as autoridades descobririam a verdade. Após a bronca, os colegas de Eric se reuniram em torno dele, oferecendo palavras de apoio. Ele era querido entre a equipe e os clientes, conhecido por sua simpatia, dedicação e prontidão em superar expectativas. Muitos clientes pediam por seu serviço especificamente, e seus colegas respeitavam sua capacidade de lidar com o estresse com elegância. Apesar das críticas do gerente, seus colegas reafirmaram sua confiança em Eric, reconhecendo sua força e caráter. Sob sua fachada tranquila, porém, Eric sentia o peso do ocorrido, mas permanecia firme em sua convicção de ter feito a coisa certa. Eric estava silenciosamente suportando as dificuldades de conciliar os estudos e o trabalho. Como estudante de meio período, seu desempenho acadêmico foi prejudicado pelas longas horas de trabalho, necessárias para sustentar sua família. Sua mãe lutava contra uma doença grave, que exigia tratamentos caros, e com o pai fora de cena, Eric assumiu sozinho a responsabilidade de cuidar dela e de seus irmãos mais novos. Apesar das pesadas responsabilidades, ele mantinha uma postura profissional, garantindo que seus desafios pessoais não interferissem em sua ética de trabalho. Entretanto, o profissionalismo de Eric não o impediu de intervir quando percebeu alguém em perigo. Durante suas horas de trabalho, ele continuava preocupado, lembrando-se da interação entre a jovem e o homem no restaurante. Convencido de que ela estava sinalizando perigo, Eric esperava que sua ação ajudasse a garantir a segurança da jovem, e que as autoridades descobrissem a verdade. No dia seguinte, Eric recebeu uma ligação de um policial que havia visitado o restaurante. O policial confirmou que a investigação estava em andamento, tranquilizando Eric. O caso agora estava sendo conduzido pelos detetives Helena e Pietro, ambos veteranos na resolução de casos de desaparecimento de jovens. Seus escritórios eram decorados com fotos de crianças resgatadas e cartas de agradecimento de pais. Ao receber os detalhes sobre a jovem do restaurante, os detetives priorizaram o caso, motivados pelo sinal de socorro enviado por ela. Os detetives entraram em contato com o motorista do táxi que havia transportado o homem e a menina, obtendo o endereço para onde foram levados. A investigação os conduziu até Luan, que residia naquele local.
Embora Luan tivesse apenas uma acusação de fraude registrada 6 anos antes, isso desencadeou alarmes nos detetives. Eles também acharam suspeito que Luan tivesse viajado de uma cidade vizinha apenas para jantar no restaurante. Após receber a autorização das autoridades locais, Helena e Pietro decidiram visitar a residência de Luan. Quando ele abriu a porta, parecia surpreso com a presença deles. Os detetives se apresentaram e explicaram o motivo da visita. Estavam ali para perguntar sobre sua filha. Luan, confuso, negou ter uma filha, alegando que estavam cometendo um engano. No entanto, os detetives lhe mostraram registros de nascimento que comprovavam a existência de uma filha chamada Paula. Encurralado, Luan alterou rapidamente sua explicação, dizendo que havia mal interpretado a abordagem dos detetives. Ele então mencionou que sua filha e esposa estavam viajando para outro país, chegando até a oferecer provas das reservas de voo. Essa mudança rápida na história apenas aumentou as suspeitas dos detetives, confirmando suas desconfianças de que Luan estava escondendo algo. Eles pediram para revistar a residência, mas Luan recusou, afirmando que sem um mandado de busca, não permitiria. Os detetives retornaram ao escritório determinados a intensificar seus esforços para descobrir a verdade. Eles solicitaram um mandado de busca e montaram vigilância em torno da residência de Luan, esperando observar qualquer atividade em comum. Sua perseverança foi recompensada quando viram um homem e uma jovem, correspondendo às descrições fornecidas, entrando na casa de Luan tarde da noite. Por fora, a casa de Luan parecia comum, mas as interações da jovem com ele levantaram preocupações. Apesar de parecer à vontade com o ambiente, a menina aparentava estar desanimada e abatida. Seus dias eram solitários, passando a maior parte do tempo assistindo televisão. Luan, por sua vez, saía apenas para fazer compras e mantinha-se distante dos vizinhos. Os detetives também notaram que ele recebia frequentemente entregas de roupas infantis e brinquedos, entregues discretamente por um carteiro. Observando esses sinais de isolamento e segredo, os detetives se sentiram justificados em suas suspeitas. Com o mandado de busca em mãos, decidiram agir. Seu plano foi cuidadosamente coordenado para garantir a segurança da menina. Na manhã seguinte, chegaram à residência de Luan, que se mostrou relutante em cooperar. No entanto, após apresentarem o mandado, os detetives conseguiram entrar na casa. A busca revelou o passado de Luan, incluindo seu envolvimento em fraudes e dificuldades financeiras. Mas o mais alarmante foi a descoberta de documentos sugerindo que ele usava múltiplas identidades, apontando para um engano mais profundo. Apesar de ainda não haver evidências conclusivas, os detetives não desistiram. Dias depois, encontraram imagens de segurança de uma loja próxima, mostrando a menina pedindo ajuda enquanto Luan estava distraído. Essa filmagem foi a prova decisiva que convenceu os detetives de que estavam no caminho certo. Confrontado com essa evidência, Luan desabou e confessou ter sequestrado Paula. Ele alegou que, em sua mente distorcida, acreditava que ela poderia preencher o vazio deixado por sua família afastada. Insistiu que nunca lhe havia feito mal e que pretendia cuidar dela. No entanto, as autoridades perceberam que suas justificativas eram apenas uma fachada para seu comportamento perturbado. Enquanto Luan era preso, Paula foi levada para um local seguro e logo foi reunida com sua mãe, que a procurava desesperadamente há semanas. Emocionada, a mãe de Paula agradeceu aos detetives por sua dedicação. Paula, por sua vez, expressou gratidão a Eric, que reconheceu os sinais de perigo e agiu. Ela revelou que havia aprendido o sinal de socorro de um vídeo de segurança online, nunca imaginando que um dia precisaria usá-lo. Eric foi posteriormente homenageado em um evento comunitário, recebendo reconhecimento do Departamento de Polícia por sua bravura e presença de espírito. Embora ele minimizasse seu heroísmo, insistindo que apenas seguiu seus instintos, a comunidade o celebrou como um herói. A experiência teve um impacto profundo em Eric, reacendendo sua paixão por seguir uma carreira na aplicação da lei. Com o incentivo dos detetives e de seus colegas, ele começou a estudar criminologia. Embora a jornada fosse desafiadora, Eric agora tinha um novo propósito. Em sua opinião, a atitude do dono do restaurante foi compreensível, pois Luan poderia ser inocente, ou ele deveria intervir de alguma forma imediatamente? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.